Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2021. Inicialmente quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, não esqueçam de dar um like na matéria que vocês vão ver agora. Peço também que compartilhem com suas redes sociais e também que façam seus comentários. Quero destacar uma reunião realizada no Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia ela foi acusada pelos Estados Unidos e europeus de obstrução de uma solução no leste da Ucrânia. Essa reunião aconteceu na semana passada, no Conselho de Segurança da ONU, uma videoconferência, e foi feito com Moscou e rejeitaram as acusações de Moscou. O Conselho de Segurança disse que a Rússia deve terminar imediatamente a sua agressão no leste da Ucrânia e pôr termo à ocupação da Crimeia, sublinhou o representante dos Estados Unidos, Rodney Hunter, que também apelou ao cumprimento dos seus compromissos no âmbito dos acordos de Minsk, que foram firmados em 2014 e 2015. A reunião foi convocada, o interessante é que foi convocada a pedido de Moscou, por ocasião do aniversário dos acordos de Minsk, da Minsk II, já a segunda rodada de negociações. Mas a Rússia é acusada de obstruir, como também ela está obstruindo o outro grupo que foi formado na França, liderado por Angela Merkel e Macron, para um acordo de paz, uma reunião que foi em outubro ainda, completou um ano, e o Putin obstruiu todas as decisões e todas as negociações. O interessante é que numa declaração os membros do Conselho, a Estônia, a França, a Irlanda, Noruega e Reino Unido, acompanhados pela Alemanha, na qualidade de patrocinadora em Paris dos acordos de Minsk, entre Moscou e Kiev, condenaram firmemente a contínua desestabilização de certas zonas das regiões de Donetsk e Luhansk, no leste europeu, no leste da Ucrânia. É muito comum os russos quase que diariamente violarem o cessar-fogo, seja com alguns disparos de artilharia que são proibidos, seja com disparos contra as posições ucranianas de armas leves. Então, eles não cumprem e acredito que nunca vão cumprir um acordo, o que deixa o presidente Zelensky preocupado, porque todas as tentativas que ele fez junto ao Putin, o Putin simplesmente rejeitou. Aqui vocês vão ver agora o presidente Zelensky. Ele levou até para uma série de confirmações, vocês estão vendo ele vestido com roupa militar, no leste da Ucrânia. Então ele levou alguns países, representantes de países, embaixadores que estão lá na Ucrânia, da França, Alemanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e Suécia, para verem, para sentirem a situação. E eles sentiram de fato que a Rússia não honra seus compromissos. Por causa disso que saiu essa reunião, ou seja, eles fizeram uma avaliação no local, esses países em que a coisa não funciona. E que o que tem lá, de fato, é o exército russo, como vocês podem ver. O exército russo que está posicionado aí com armamento muito moderno, né? E esse equipamento moderno, muitas vezes, é testado na Ucrânia, contra os ucranianos, para fazerem-se correções ou certificar se ele efetivamente é bom. O embaixador russo na ONU, ele rejeitou as críticas desses países ocidentais, segundo ele, e assegurou que a Ucrânia não, ele disse, o embaixador, o Vassily Nebenzia, a Ucrânia não está a aplicar os acordos de Minsk. Foram as palavras dele. E com o apoio dos seus protetores Alemanha e França, Kiev, no caso Kiev, aparenta aplicar os acordos, mas manifesta uma total indiferença face
aos habitantes de Donetsk, no leste europeu. Então, na realidade, é uma palhaçada. Aqui vocês estão vendo o armamento ucraniano, né? Esse, na realidade, é um armamento americano, os mísseis Javelin, que estão lá para segurar os carros de combate russos em caso eles queiram prosseguir em frente. Mas o que a gente vê, de fato, na situação na Ucrânia é uma festival de mentiras dos russos. Aliás, eles não tinham nem que estar lá, não tinham nem que ter invadido o Donbás e a Crimeia, mas é, de fato, um festival de mentiras, e por isso agora vocês estão vendo esse arsenal. As duas primeiras fotos eram russas, aqui o arsenal ucraniano. A Ucrânia tem que investir nisso para se defender, porque está defendendo a terra deles, e é um festival de mentiras porque eles estão lá. Eles teriam que simplesmente se retirar, porque lá não existem separatistas. Lá existem tropas russas, ou seja, existem invasores que eles se fantasiam, né, com o nome de separatistas. E os ucranianos estão lá defendendo a sua pátria, defendendo muito bem e dando seu sangue. E os países do Ocidente, nessa reunião do Conselho de Segurança da ONU, entenderam isso, né? Eles viram em loco. Além de ver em loco, eles acompanham por satélites, né? Eles sabem o que está de fato acontecendo, que existem violações que não param, né? Enquanto o mundo reza, né, a Ucrânia tem que se armar. Aqui tem foguetes também, né? Foguetes de velocidade, ou seja, de alcance de cruzeiro a 300, 500 quilômetros, para poder se defender de um agressor que ela não pediu para estar lá, e por mesquinharia, por ele querer forçar, influir, o russo está lá. E deveria, mas foi uma vitória da Ucrânia essa reunião, sem dúvida. Eu acho que a Rússia não vai se mexer, vai continuar no blá blá blá, falando as suas mentiras. Enquanto o mundo, vocês estão vendo aqui, o arcebispo, o patriarca da igreja grego-católica, que é ligada a Roma, o Sviatoslav Shevchuk, saudando o novo patriarca, né, o chefe da igreja ortodoxa, quando foi eleito, o Epifânios. Mas, enquanto todo mundo se congrega, se acerta, reza para que o conflito termine, os russos não estão nem aí. Ou seja, parece que o mal está triunfando. Inclusive, o patriarca anterior, Filaret, está em Donetsk, rezando junto com os soldados ucranianos para terem a proteção de Deus e para que o conflito acabe. Todo mundo quer que os russos se retirem e o conflito acabe. E eles ficam falando essa mentira perene deles de que a Ucrânia, a Rússia, quando eles é que saíram da Ucrânia depois de uma traição de um dos príncipes. Isso é, de fato, muito lamentável. É muito triste ver esse tipo de coisa. Essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, ela foi uma vitória para a Ucrânia. Mas vai acontecer alguma coisa de prático? Não acredito. Esse conflito já dura 7 anos. Ele começou em 2014, logo após Maidan, a Euromaidan, onde a Ucrânia, através desse movimento, expulsou o presidente corrupto e traidor Yanukovych, e a Rússia, para se vingar, como Yanukovych é um aliado, um amigo do Putin e da Rússia, eles invadiram a Crimeia, anexaram e chegaram a Donbás. Tentaram anexar Donbás, mas não o fizeram por causa da pressão internacional. Embora que o conflito exista ainda, eu acredito que o mundo, principalmente os Estados Unidos, que são os grandes responsáveis, fizeram muito pouco, bem como a Europa. Parece que agora existe uma intenção de pressionar mais a Rússia para finalizar isso. Vamos ver como é que vai acontecer, mas eu lhes garanto que, apesar de ser uma vitória, na ONU, essa reunião que houve entre o Conselho de Segurança da ONU e seus membros, a Rússia vai continuar com suas tropas lá, né? E vai continuar acusando a Ucrânia. Acusando de quê? Ela invadiu e vai acusar que a Ucrânia é culpada? Né? Então eles são muito cínicos. O problema que eu acredito, no meu ponto de vista, é que após a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo após o desmantelamento do sistema comunista no mundo, a Rússia não foi condenada pelos seus crimes. Assassinou 10 milhões de ucranianos no Holodomor, deixou-os morrer pela fome, e Stalin, e ninguém foi condenado por isso.
como foram os criminosos Hitler e os criminosos alemães durante a Segunda Guerra. Então, essa é a diferença. Então, o mundo vê um charme, né? Mesmo aqueles que, fazendo um paralelo ainda, simpáticos ao nazismo, essas pessoas, elas não põem a cabeça para fora, a cara para fora. Os simpáticos à Rússia vivem aí se exibindo, né? Vivem saudando Putin, que é um discípulo de Stalin, né? Só que ele está com um pouco de medo para assumir totalmente o lado stalinista, porque sabe que o lado stalinista é tão assassino quanto Hitler, né? E o comunismo precisa ser condenado no mundo. Por exemplo, partido nazista, vocês conhecem algum partido nazista no Brasil ou em algum outro lugar do mundo? Não, porque todos foram condenados. Mas partidos comunistas, partidos, mesmo que não tenham esse nome, com a filosofia comunista, está cheio. E todos eles cultuam esses valores. Então, por causa disso, a Rússia vai se encostando e ninguém faz nada, né? E ela se encosta e talvez ela ainda queira avançar mais, né? Ela queira mostrar que ela tem um poder, que ela é blá, 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 blá. Mas acho que a Rússia vai perder terreno, né, no mundo, e precisa, mesmo porque economicamente ela não anda muito bem, até como já discuti isso em outros temas, né? Para isso, vejam outros vídeos anteriores que fiz a isso. Quero lembrar a vocês que inscrevam-se no canal, ajudem o canal a crescer. Quero também pedir para vocês compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários e não esqueçam de dar um like, dar o joinha para nós. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.